Olá! Começar nosso bate-papo aqui sobre vistos, uma dúvida que muitos me perguntaram. Recebi muitas dúvidas sobre vistos, então resolvi chamar alguém que realmente entende do assunto, né? Para nos ajudar a esclarecer. Esperar a Bruna solicitar o convite para entrar. Oi, lindo! Oi, Carla! Oiê! A Bruna entrou. Aqui, solicitação. Vamos ver. Oi, Amandinha. Oi, Bruna. Olá, Fê, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo maravilha. Engraçado, né? Que a gente nem se conhece pessoalmente, mas já tem essa interação bacana. Pois é, já tem essa conexão. Você acredita que na pandemia eu fiz algumas lives, né? Aham. E totalmente com pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que a gente tem uma troca assim muito grande. Minha nutricionista, uma personal stylist, eu não conheço elas pessoalmente, a gente se conheceu na pandemia e fez live, foi um papo super legal, super gostoso. Que Muito bom, bacana. E é muito interessante, obrigada. obrigada a você pelo convite, e é interessante também porque, como você estava no Brasil, né, Fê, eu acho que os meus seguidores, tem muita gente que já está aqui nos Estados Unidos, vai conhecer o seu Instagram, vai conhecer o material que a Fernanda promove, que é maravilhoso, compartilhar a vida dela aqui Muito nos Estados obrigada. Unidos. E quem, no caso, está no Brasil, né, vai me conhecer agora. Eu sei que a Fernanda está na Flórida, então muita gente que segue a Fernanda está tentando entender um pouco mais de como é que é a vida na Flórida. Para quem não É, sabe, depois que a gente vai entrar mais em detalhes, mas eu estou no Texas. Mas a gente hoje não pode só falar de imigração, mas também de falar da nossa vida aqui nos Estados Unidos, tá, Fernanda? Fica à vontade. Eu que já com estou aqui há 15 certeza. anos. Com certeza, Bruna. Muito obrigada por ter aceito o convite. Como você falou, a gente está se mudando aqui para os Estados Unidos. Na verdade, a gente chegou aqui já fez 2 meses, mas eu ainda estou em hotel, então a gente está ainda no processo da mudança. Amanhã, finalmente, a gente vai para nossa casa, a casa que a gente alugou. Então, tá nesse comecinho e assim, tem chego muita gente nova aqui no meu Instagram, muitas pessoas que eu tô conversando, eu faço questão de responder todo mundo, as DMs que eu recebo, porque eu sei que são pessoas que ou estão passando por isso, ou estão planejando a viver isso daqui também, né? E tá Sim. todo mundo no mesmo barco e muitas pessoas passando pelas mesmas dificuldades e desafios que a gente passou. E eu recebi muita, mas uma chuva de perguntas com relação ao nosso visto, como foi o processo, consulado fechado, enfim, toda essa bagunça que tá todo mundo vivendo e tentando dar o próximo passo, né? E aí você aceitou o convite para trazer assim esse conteúdo realmente com qualidade, com propriedade, porque eu posso contar a minha experiência, a nossa experiência. Só que eu não posso falar de uma maneira mais específica sobre o tema, porque eu não domino. Então você vai conseguir ajudar bastante. Queria até pedir para você se apresentar também, por favor. Claro, eu estou aqui, inclusive, até vendo vários dos meus clientes, os meus seguidores também. Então, tá todo mundo meio que cansado de saber de mim. Mas para os seguidores da Fernanda, né, quem está me conhecendo pela primeira vez, meu nome é Bruna Frota. Eu vim para os Estados Unidos há 15 anos, também acompanhando meu esposo, na verdade. A gente também veio com o visto L, que a gente vai falar mais aqui durante a live, que é o visto de Intra-Company Transfer. Meu marido trabalhava para uma empresa, hoje ainda trabalha para a mesma empresa, voltou na verdade, mas para uma empresa de petróleo. Ele é engenheiro e a gente veio transferida para os Estados Unidos. E na época eu tinha 22 anos, tinha acabado de me formar na faculdade, tinha o meu bacharelado em Direito. E aqui nos Estados Unidos, para você virar advogado, né? Virar advogado com um degree de outro país, tem que voltar de novo para a faculdade de Direito, né? Então, eu tive que voltar para a faculdade de Direito. Durante esse tempo, eu engravidei, tive minhas filhas e, e eu passei na prova do Bar, que é o equivalente ao AB, né? Aqui dos Estados Unidos, passei tanto no estado de Nova York quanto do Texas. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente a maneira que você pode praticar direito quando comparado com o Brasil.
você tem que ter a licença daquele estado específico para praticar direito estadual, então, por exemplo, direito de família, direito contratual, direito criminal. O advogado tem que ser licenciado naquele estado, mas se você pratica direito federal, que no caso é o direito imigratório, você pode ter a licença de qualquer estado dos Estados Unidos. E foi assim que eu comecei a minha carreira, né? Eu sempre estive aqui em Houston, no Texas. Eu comecei trabalhando para uma das maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos, que é chamado Barry Appelman Leiden, é uma competidora da Fragomen. Então, quem aí tem visto ela sabe dessas duas empresas que eu estou falando. E depois disso eu saí e comecei a trabalhar como advogada de uma empresa de relocação com mais de 5.000 funcionários, fazendo vistos para os Estados Unidos de várias empresas multinacionais. Enquanto isso, eu estava crescendo o meu networking, a minha reputação aqui, principalmente no estado do Texas. E depois com isso, né, eu saí da Santa Fe Relocation, que é essa empresa de relocação que eu trabalhava, britânica, e abri meu próprio escritório, que se chama Immigration Nationality Law Group PLC. É um nome enorme, que o acrônimo é INLG PLC, mas hoje até quem começa a trabalhar comigo não sabe nem falar o nome ainda. Então, tem um overlap entre Bruna Frota e INLG PLC. E aí, durante esse tempo, eu virei advogada do consulado brasileiro aqui em Houston, no Texas, e eu também sou advogada da Tramontina, aqui nos Estados Unidos. Então, é essa combinação. Eu tenho o nosso escritório, né, que graças a Deus, Deus tem sido muito bom com a gente, e a gente vem tentando crescer, né, o nosso nome, não só com a comunidade brasileira, mas também com os latinos em geral, né, os hispanos. E é isso, então, mas a minha especialidade é direito imigratório, principalmente empresarial, corporativo, então, mais relacionado a tudo que seja relacionado com visto de trabalho, green card baseado em habilidades excepcionais, investimento, direito imigratório familiar. Essa é o meu niche, né, que eu chamo. Tudo que é relacionado, por exemplo, com direito imigratório voltado para a deportação não é o meu forte, não é a minha especialidade, mas a gente tem parceiros maravilhosos, amigas, advogadas também que a gente pode recomendar. Legal. Mas é isso, Fê. Essa sou eu. Muito bem. Imagino que você deve ter ficado de cabelo em pé nessa pandemia. Com os consulados fechando. Com certeza. Um monte de processo em andamento, todo mundo sofrendo com relação a isso. Então, Fernanda, foi uma surpresa, na verdade, uma surpresa boa e ruim, né? A surpresa boa por quê? Porque quando a pandemia começou e todas aquelas proclamações começaram a sair, consulado fechado, todo mundo entrou em pânico e falou, meu Deus, agora que não tem mais gente podendo vir para os Estados Unidos, o que é que vai acontecer com o nosso negócio? E aí começou a gente se reinventar. O que aconteceu? Muita gente que já estava nos Estados Unidos queria ficar, não queria sair, porque não queria se expor, né, ao vírus. E alguém está falando que travou, Fernanda, não sei se... Tá. Aqui tá normal, aqui tá normal. Que a gente tá ok. Então, essa surpresa foi a surpresa, né, uau, negativa no sentido de, ok, fechou, e aqui as pessoas que estão dentro querem ficar, as pessoas que estão fora e querem entrar. Como é que a gente vai solucionar esse problema? E aí, né, como todo advogado, todo mundo virou um pouco de investigador e tentou um pouco ser mais criativo, e a gente foi conseguindo soluções, né, durante esse tempo. Então, por exemplo, apesar de ter ficado de cabelo em pé, as boas notícias é que a imigração aqui dentro dos Estados Unidos não parou, tá? Ela continuou emitindo aprovações, né, denials, ninguém sabe do denial, mas aprovações, request for evidence. E para quem estava fora, teve uma parada, mas assim, tiveram alguns consulados, claro, que estavam processando visto, e hoje, inclusive, o Brasil, e hoje a gente pode até tocar nesse assunto depois, que o Brasil está ficando até mais, está acomodando mais as pessoas, está aprovando mais pedidos de National Interest Exceptions, eles estão até também
aceitando algumas aplicações de vistos, né? Então, assim, a gente teve surpresas boas e surpresas ruins. Então, a gente com certeza ficou um pouco de cabelo em pé pelas notícias boas e as notícias ruins. Sim. E para a gente introduzir assim o assunto e a gente ter uma ordem assim para a gente trabalhar o nosso tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de vistos que tem para as pessoas, principalmente o nosso público aqui hoje que está nos acompanhando, são brasileiros e que têm vontade de vir morar nos Estados Unidos. Então a gente sabe do visto de turismo, né? Que ele não permite residir, tem o período curto de permanência como turista, mas tem outras possibilidades que as pessoas podem vir morar aqui. E quais seriam esses tipos de visto? Então, Fê, quando eu vi, a gente estava conversando sobre uma pauta, né, para a palestra, e a gente viu essa pergunta, eu tive que pensar um pouco em como a gente atacaria, a gente responderia essa pergunta, porque o direito imigratório americano é um dos direitos imigratórios mais complexos do mundo todo e mais subjetivo. Então, por isso que Tem muita muitos, né? gente, então por isso que as pessoas procuram ajuda, justamente porque é tão complexo e existem tantas possibilidades e existe tanta subjetividade e discricionariedade que as opções são infinitas, tá? Então, quando a gente fala de visto A, B, C, D e F, por quê? Porque existe realmente, Fernanda, uma sopa de letrinhas de tipos de visto. Enquanto quando você fala de um tipo de visto que é uma letra do alfabeto, tá? De A, B, C, D e E, geralmente são vistos não imigrantes, né? Então, os vistos não imigrantes nada mais são vistos de que você tem que vir para os Estados Unidos de uma maneira temporária, tá? Então, existe o visto de turista, existe o visto de estudante, existe o visto de intercambista, existem vários tipos de visto de trabalho, por exemplo, o H1B, o L1, o O, o P. O J também pode ser um visto de trabalho. Tem uma permissão para trabalho para quem tem o visto de estudante. Existem vários. E também existem vistos, por exemplo, de pessoas que sofrem algum tipo de violência ou então que é vítima de crime, tá? Uhum. Existem vários tipos de visto. Quando a gente fala de visto EB, FB, Diversity, né, que é aquela famosa loteria, a gente está falando já de visto de imigrante, que são os vistos permanentes, quer dizer, que você pode vir e residir nos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando eu vim para os Estados Unidos como acompanhante do meu esposo, com visto de trabalho, eu estava aqui temporariamente, porque ele estava L1, aqui né? trabalhando, e isso com ele. Estava aqui temporariamente, então eu estava acompanhando e nós estávamos aqui, nós não éramos considerados residentes no conceito imigração, não estou falando do Sim, conceito fiscal. Mas sim. conceito imigração, nós não éramos residentes, tá? A gente só se tornou residente quando conseguiu o green card, né? Então, assim, para o brasileiro que você diz, Bruna, a gente está com o público brasileiro, uma pessoa que não sabe o que quer Por fazer onde da vida, começar? por Eu onde quero morar nos começar. Estados Unidos, não sei como, eu só quero ir, me ajuda. Tem que entender o Então, caso da pessoa mais a fundo, né? isso, não só isso, né, Fernanda, mas assim, só para a gente pincelar um pouco. A maioria dos vistos, tá? Maioria, grande maioria, você tem que ter um patrocinador, tem que ter uma empresa ou uma pessoa física oferecendo para você um posto aqui nos Estados Unidos. Esse é o primeiro preceito, o mais básico de todos. Segundo, se você quiser vir estudar também, você tem que ter uma escola que seja autorizada pelo governo americano para aceitar esse estudante estrangeiro aqui nos Estados Unidos, porque essas escolas, elas têm o dever de reportar para o governo americano se existe algum tipo de violação por parte Uhum. desse estudante estrangeiro. Então, assim, além disso, né, de você ter alguém ofertando para você uma posição, ou você vindo estudar numa escola que é autorizada pelo governo, você pode ser uma pessoa que é extraordinária, você pode ser excepcionalmente maravilhosa no que você faz, no seu campo de trabalho, no atletismo, no business, nas ciências, nas artes, e você pode, às vezes, até autopatrocinar para um Sim. visto de trabalho, né? Mas assim, o mais comum é que você seja uma pessoa normal, vamos assim, pensar nós meros mortais. Primeiro de tudo,
você não tem um network, né? Você não conhece pessoas nos Estados Unidos, então você não vai conseguir mover montanhas até você chegar nos Estados Unidos. Ninguém que está nos Estados Unidos que não conhece você, que sabe que as opções de vistos de trabalho são altamente caras e podem ser altamente complicadas, né? Complexas de serem aprovadas. Então, primeiro, vem para os Estados Unidos, vem como turista, né? Eu tenho gente que às vezes chega para mim e eu quero morar nos Estados Unidos, mas nunca veio para os Estados Unidos. Gente, vocês têm que vir para os Estados Unidos primeiro. Os Estados Unidos, para quem não sabe, contando o Alasca, é maior que o Brasil em território. E a população também é muito maior, tá? A gente tem, aqui nos Estados Unidos, tem pelo menos 100 milhões mais de pessoas que o Brasil. E até diferente culturalmente, dependendo da região, né? Dependendo da Até região. sotaque, tudo. Tudo, tudo. É como o Brasil, né? Como o Sim, Brasil é um mixing pot. diversidade. E isso é diverso. Então, assim, primeiro, você quer morar no norte, você quer morar no sul, você gosta de frio, você gosta de calor, você gosta de um estado mais conservador, mais liberal, você quer pagar mais imposto de renda, você não quer pagar mais imposto de renda. Então, assim, existem estados, por exemplo, que são mais pró-imigrante, não pró, deixa eu rephrase, não pró-imigrante, mas aceitam que as pessoas tenham uma vida mais normalizada se é ilegal, por exemplo, do que Entendi. outros estados. Então você tem que ponderar tudo isso. Primeiro de tudo, vem para os Estados Unidos. Conhece os Estados Unidos. Depois disso, está aqui nos Estados Unidos, vale a pena eu voltar a estudar para eu ter uma qualificação melhor e aumentar as minhas chances no mercado de trabalho americano, né? Ou não, eu já tenho um currículo maravilhoso. Eu acho que se eu tiver uma permissão de trabalho ou um green card, as minhas chances vão aumentar 100% de conseguir uma oferta de emprego. Então, existem as opções de a gente fazer um visto para você, um green card, que se chama EB2NW, que é o National Interest Waiver, que você não necessariamente precisa ser excepcional, você não precisa ser uma pessoa de habilidades extraordinárias, mas você tem que convencer o governo que a sua estadia nos Estados Unidos vai trazer algum tipo de benefício para a nação, tá? E dá para aplicar para o Green Card sem ter nenhum outro visto além de turismo? Para esse tipo específico, por exemplo, do EB2NW, dá sim. Só a Ai, não sabia. regrinha é a regrinha, né, que você não pode, por exemplo, dar entrada dentro de 3 meses da sua entrada nos Estados Unidos com o status de turista, porque eles podem considerar que você já tinha uma intenção prévia, que eles Sim, chamam de preconceived intent, antes de entrar nos Estados Unidos para mudar o seu status de um para outro. Então, sim. essa é a regra para tudo, que você não pode fazer, assim, de novo, sempre existem as exceções, tá, Fê? Todo Sim, mundo aqui que eu tô falando de regras gerais. Existem sim. as exceções. Então, a regra geral é que 3 mesezinho você espera e você pode dar entrada num green card, você pode dar entrada num outro tipo de visto, por exemplo, mudar para um status de estudante, pode até mudar para um status de trabalho, um status de intern, de trainee. Então, assim, o nosso advice, né, Fê? O que é que a gente vai recomendar a todo mundo? Antes de tomar uma decisão, conversar com um advogado licenciado nos Estados Unidos para que você esteja 100% pautado na lei e não faça nada que seja ilegal. Então, gente, advogado do Brasil que tem OAB, despachante no Brasil, ninguém pode dar conselho jurídico sobre legislação americana. Só quem pode dar conselho é advogado americano. É igual eu não tenho OAB, por exemplo, é igual eu chegar e começar a dar conselho jurídico sobre a legislação brasileira para vocês aqui. Eu estaria violando as leis da OAB, né? Então, a mesma coisa, eu recomendo que vocês procurem pessoas que tenham o gabarito e tenham conhecimento suficiente para vocês traçarem um plano de ação para vir para os Estados Unidos. É, faz total diferença. Porque a gente escuta muito falar, né? Ah, mas o meu amigo foi e aí deu tudo certo, mas aí vai pegando a história do outro e depois vai viver a sua e aí acaba sofrendo algumas consequências totalmente de forma desnecessária, né? Eu vou até Isso. emendar aqui com uma pergunta que eu recebi durante a semana quando eu abri a caixinha de pergunta. Eu ia deixar para o final essa, mas eu já vou emendar porque eu acho que
tem uma boa conexão. Uma pergunta que eu recebi foi assim: se eu entrar como turista e depois ficar ilegal, dá para eu me legalizar depois? Como que funciona? Tipo, a pessoa vai ter que ficar aqui para sempre, não pode sair nunca mais, porque se sair, lascou Sim. que não consegue entrar. Eu escuto assim, muitas pessoas têm vontade de vir e aí quer dar esse jeitinho de vir como turista e depois ver o que faz. Dá para fazer depois? É arriscado? Né? Quais são as consequências disso? Então, eu como fiscal da lei, eu nunca posso falar que é ok você vir para os Estados Unidos para ficar ilegal e você tem essa intenção de vir com visto turista e já ficar ilegal, né? Mas se acontece de você vir com visto turista e acabar ficando ilegal, né? Existem sim maneiras de você se legalizar, né? A maneira mais simples, a mais fácil, a mais corriqueira, o que todo mundo busca, é o casamento com o americano. Por quê? O casamento com o americano, Vai ter os que Estados namorar é o que eu um falo assim, americano. você tem que fall in love, né? Você tem que realmente gostar daquela pessoa, né, gente? Esse ponto de comprar casamento, Pelo amor, gente, não cai nessa. Eu tenho várias pessoas, por exemplo, grada. que fazem isso e acaba, por exemplo, que o cidadão americano ou a cidadã americana ameaça, né? Você fica Nossa, meio que um escravo, né, de uma relação que não socorro, existe. socorro. Então, assim, isso é um cuidado que todo mundo tem que tomar, né? Mas se acontece, você se apaixona, o americano ou a americana, o governo americano ele quer ter certeza que os seus cidadãos eles estão felizes, né? Então, como é que o cidadão vai ficar feliz? Se o cônjuge consegue ficar nos Estados Unidos. Então, essa é uma das maneiras mais simples que existem. Existe também, de vez em quando, a última que foi, o governo pode passar uma anistia, por exemplo. Existe um programa aqui nos Estados Unidos que se chama DACA, que são as pessoas, né, no caso, crianças que entraram nos Estados Unidos com uma certa idade. Esse programa foi trazido pelo Obama, já teve várias litigations, né, vários processos jurídicos contra esse programa. Mas essas pessoas, por exemplo, que estão aqui, depois de muitos anos que essa policy, né, que essa política foi implementada, agora existe um projeto de lei que eles querem dar cidadania para essas pessoas, né? Porque já é um campo de comprometimento com os democratas, juntos com os republicanos, para encontrar uma solução para essas crianças, porque acabam que são crianças que são da terra de ninguém, né? Nem são dos Estados Unidos e nem são do país de origem, porque como elas vieram tão cedo para os Estados Unidos, tão criança, acabou que todos os estudos foram feitos nos Estados Unidos, os amigos, né? Sim. Toda a raiz está nos Estados Unidos e não existe hoje, além desse DACA, que é uma proteção temporária, que vai dar uma solução de longo termo para essas crianças. Então, existe hoje essa lei, que é um projeto que provavelmente vai passar durante a legislação Biden. Existe a opção, por exemplo, vamos dizer que você tem um filho nos Estados Unidos e quando essa criança tiver 21 anos, ela também pode aplicar para você, né? Apenas Ah, 21. Você e não vai poder sair do país, né? não vai, né? Porque Não se vai. sair, você tem a penalidade de não poder regressar Vai por poder. 10 anos se você pediu perdão. E aí também existe, Fê, algumas que a gente chama de relief, que se a pessoa estiver aqui nos Estados Unidos há muito tempo, tiver raízes nos Estados Unidos, vínculos, se houver um processo de deportação, que hoje o nome, na verdade, técnico é removal, não é nem mais deportação, eles não usam mais essa palavra, uma palavra muito antiga, mas a gente fala essa palavra corriqueiramente. Sim. Então, se você está aqui nos Estados Unidos há muito tempo e começa um processo de deportação, né, por qualquer, vamos dizer que você comita um crime de trânsito, alguém se teve um injury em alguém, você tem um processo contra você. Você pode tentar se legalizar na frente do juiz, mas assim, administrativamente, o mais comum são esses casos que eu falei, e existem, claro, outros que são um pouco mais complexos, mas que também pode dar um path to legalization, né, para se legalizar aqui nos Estados Unidos.
entrar como turista e depois resolver estudar aqui para tirar o visto como estudante, teria que sair do país para depois voltar, né? Então, vamos lá, gente. Isso aqui é uma coisa, Fernanda, que acontece Complexo. Vou em ficar aqui até amanhã. em todas as lives, em todos, tudo que eu faço de apresentação, isso é Pergunta. um tópico e uma explicação que eu gosto de fazer, tá? Então vamos. Existem dois conceitos que vocês têm que entender. Uma coisa é o visto, que é o adesivozinho que vai no seu passaporte, e esse adesivo só é emitido por consulados e embaixadas americanas fora dos Estados Unidos, tá? Não existe embaixada e consulado americano dentro dos Estados Unidos, só fora. Então, visto só pode ser emitido fora dos Estados Unidos. E o visto, ele é um documento somente de entrada. É como se fosse um passaporte. Você tem que ter esse visto para entrar nos Estados Unidos. Salvo, por exemplo, canadense. Canadense, ele não precisa de visto, tá? Ele é o único cidadão do mundo que é visa exempt, que a gente chama. Não sabia. Canadense não precisa de visto. Uma vez que você está dentro dos Estados Unidos, o que vai fazer você legal ou ilegal é um documento chamado I-94, que é emitido pelo Customs and Border Protection, que você vai lá online, coloca sua informação e vê quanto tempo você pode ficar legalmente nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Uma pessoa vem com visto de turista, passa pela fronteira, ela tem o I-94 como turista, B2. Agora essa pessoa, ela quer estudar nos Estados Unidos. Quais são as opções? Ela pode fazer um pedido de mudança de status. O que é que ela vai dizer? Governo, eu quero que você me dê um papel agora que diga que o meu status é de estudante. Ou ela pode sair dos Estados Unidos, ir no consulado, pegar um visto, voltar e pegar o I-94 como estudante. Então, você pode fazer uma mudança de status aqui nos Estados Unidos, mas uma vez que você sair, você vai ter que ir no consulado de qualquer maneira, pegar o visto de estudante e voltar. Então, por isso que muita gente me pergunta, então, se eu fizer a mudança de status aqui nos Estados Unidos, eu nunca mais vou poder sair. Não é isso, você pode, mas sempre existe o risco de quando você for para o consulado, for pegar o seu visto ser negado, né? Então, tem muita gente que tem medo disso. Fala assim, mas eu já estou nos Estados Unidos, eu não quero sair e depois não voltar. Sim. Mas sim, eu não sei se eu expliquei da maneira correta, mas eu gosto de ser didática, sabe, Fê? Porque aí as pessoas entendem a diferença. Sim. E é bom você saber, o que eu falo muito quando eu gosto de explicar, você tem que saber o motivo de ser assim, e depois você pode aplicar esse motivo aos fatos pessoais e tomar uma conclusão, né? Sim. Não, ficou super claro. E esse processo todo para tirar o visto, além de ser muito estressante e desgastante, é um investimento alto, né? Outra dúvida que eu também recebi, quanto você gastou mais ou menos para tirar o visto? Quanto que muda, né? Tipo, muita gente tem visto de turista, mas tem vontade de aplicar para um outro tipo de visto, ou de estudante de trabalho, e quer saber se custa mais ou menos a mesma coisa. Você conseguiria passar para a gente uma ideia? Sim, Fê. Então, o que acontece, né? Se você tiver uma empresa patrocinando você, a maioria dos vistos, tá? Por legislação, as empresas são obrigadas a pagar os custos. Então, por exemplo, quando eu vim, né, com o meu visto de trabalho, a empresa do meu esposo pagou tudo. Eu faço visto para grandes multinacionais. As multinacionais pagam tudo, porque faz parte do pacote, né, de serviço de expatriação. Mas eu falar, não, eu sou um indivíduo que estou pegando o meu visto de estudante ou eu estou aplicando para um green card por habilidades excepcionais. Gente, você pode gastar entre o mínimo, que é o valor da taxa do visto, que é $160. Vamos dizer que você faça só o visto de estudante, só o visto de turista, não faça mais nada. O mínimo que você vai gastar é $160. Né? Que hoje, convertido real por 5 vezes, dá o quê? Uns R$ 800, né? Sim. Se você for pegar um green card por habilidades excepcionais e você tem 5 pessoas na sua família, você pode gastar uns 30 a 35 mil dólares. Se você for pegar um visto de investidor, que é aquele de 500 mil dólares, você vai gastar de taxa de honorários de advogados, taxa de escrow, você pode gastar até 100 mil dólares. Então, assim,
Eu sei que eu não estou dando a resposta certa, mas é Não, uma não tem, variação muito né? grande. É Sim, uma é uma variação variação. grande. Mas assim, vamos dizer, não, eu quero fazer um visto de estudante, né, que é o mais comum, vamos dizer. Mais comum, é. Você vai pagar US$ 160 da taxa do visto no consulado, você vai ter que pagar US$ 350 para uma taxa CIVIS, que é para o ICE aqui nos Estados Unidos, como se fosse gelo. Você vai ter que pagar a taxa da escola para o registro e para a emissão do I-20, né? E provavelmente, se você não morar no Rio, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Brasília, a taxa de os custos da viagem. Se você estiver aqui nos Estados Unidos e estiver fazendo uma mudança de status, você vai pagar uma taxa base de US$ 370, mais US$ 85 de taxa de biometria por aplicante, né? Então, é isso. É caro, não é É barato. caro. É. É, mas já dá para todo mundo ter uma ideia, ter uma base aí do que, né, para se preparar com relação a isso. E uma E coisa com... boa, Fê, deixa eu só adicionar isso daqui, porque Pode falar. é uma coisa super quente. Mudou a política faz 4 semanas, mais ou menos. Antigamente, quando a pessoa entrava nos Estados Unidos com o status de turista, ou qualquer outro status, tá? E depois queria mudar para um status de estudante, a pessoa tinha que ficar fazendo extensões de status até a aprovação do status de estudante sair. E demora hoje em torno de 1 ano para sair uma aprovação de mudança de status para estudante. Então, eu tinha casos de pessoas que tinham que gastar 2, 3 vezes o Nossa. pedido de extensão de status de turista, que era o mais comum, até sair o status de estudante. E isso estava deixando a imigração super, super, super lotada de Lotar. casos, porque eles demoravam, as pessoas tinham que ficar em compliance com a lei e os casos estavam só aumentando. Então, o que é que a administração Biden falou? Não vamos mais colocar essa política, não vamos mais enforçar essa política. Então, uma vez que você dá entrada no seu pedido de mudança de status para o estudante, você não precisa mais ficar estendendo o Ai, seu status que você está hoje, né? Então, isso é uma ótima notícia, porque aí diminui os custos, né, da sim, pessoa com o processo do custo de visto. sim, até sair de estudante certinho, não precisa ter essa preocupação e esse gasto. Sim. Muito bom. E isso foi agora recente, né? Super recente. A outra coisa super recente também, já que a gente está falando de hot trends, é que agora para você tirar o green card, você tem que fazer um exame médico. Então, me perguntaram com relação ao exame médico. Eu falei, mas eu não fiz exame médico. Eu É, acho que é um isso, o exame processo. médico é para green card, só para quem Ah, faz visto de residência permanente. tá. Esse exame médico, agora eles vão pedir prova de que você tomou a vacina do Covid. Ah, eu vi você falando nos seus stories. Faz 2 dias que o CDC mudou, foi dia 25 de agosto. E eu já E tenho um cliente. Uhum. você sabe se todas as vacinas vão ser aceitas? Porque lá no Brasil teve a questão da Coronavac, que a União Europeia não está aceitando, tá uma polêmica isso, né? Com certeza é baseado no que o FDA sign off, né? Sim. Provavelmente a Coronavac não é aceita pelo FDA. Eu tenho que olhar, assim, eu não posso garantir, eu não Sim, sei quais são as vacinas agora no momento para falar de cor, mas comprovação de vacinação vai ser um requerimento. obrigatório. Excelente. Não, isso é bom. Eu acho que o governo Biden tá sendo até que favorável para essa situação toda de De visto, você imigração, diz? visto. Assim, historicamente, Fernanda, para quem está no Brasil aqui, a gente tem, na verdade, dois partidos, né? O democrata e o Sim, republicano, e a gente tem as pessoas que gostam de run independentemente. Então, os republicanos são os conservadores, né? São as pessoas de direita. sim. E os democratas são os liberais, são as pessoas de esquerda. Historicamente, os liberais, eles são mais pró-imigrantes do que os conservadores. Então, Sim. assim, eu acredito que muitas das mudanças que aconteceram até agora, sim, são positivas,
mas a gente ainda não chegou, a comunidade de imigrantes, a gente ainda não chegou no patamar que a gente queria no preceito, qual era a pauta do presidente, o que é que ele prometeu, né, Sim, ainda na não campanha. entregou. É, Ainda não, mas assim, não faz tanto tempo, né, só é, faz, quantos? É janeiro, né, a gente está em setembro quase, 8 meses que ele está em é, office, então, mas assim, agora eu acho que o grande ponto é o Afeganistão. Eu não acho que ele vai mover tantos muros por agora com a questão imigratória. O que é bom da questão imigratória, não sei se vocês sabem, muitos dos afegãos, né, que trabalhavam como intérpretes para os americanos lá no Afeganistão, eles estão conseguindo um visto específico para imigrante que trabalhou em prol do governo americano como intérprete. Então, sim, para muitos poder deles voltar. estão vindo para os Estados Unidos com esse visto especial de intérprete. É, eu acompanhei. Que bom, porque é complicado lá. É, E falando um pouquinho do consulado lá do Brasil, que no momento está fechado ainda e acho que está emitindo só alguns tipos de vistos, né? Isso como que tá? Tem uma previsão de quando vai normalizar? Tem algum bafafá aí que estão falando, coisas que a gente que não é divulgado para acalmar o pessoal, né? Eu sei que tem sim. muita gente que está com o processo de visto lá em andamento já há mais de um ano, que já pagou as taxas, ou não consegue agendar, ou está agendando muito lá para frente. Tem previsão de melhorar lá? E quais tipos de vistos estão emitindo lá no momento? Então vamos lá, gente. Eu sou muito pessimista com relação ao Brasil, tá? Todas essas, quando o cliente vem falar comigo, eu vi esse rumor que vai abrir, que vai acontecer isso, eu falei, olha, eu não acho que isso vai reabrir até junho do próximo ano. Reabrir, eu digo, completamente. Normalizar. Eu acho, né? É a minha opinião, mas eu sou um Sim. pouco pessimista com relação a isso. E tá ligado Ah, com a fronteira? abrir a fronteira, sim, tá ligado, porque hoje, se você vai, por exemplo, para o consulado no Canadá, se você vai para o consulado no México, na Colômbia, na Austrália, eles vão emitir visto. Eles estão emitindo visto. Você não precisa comprovar que existe uma excepcionalidade para o visto ser emitido para você vir para os Estados Unidos. Se você está aplicando para um visto em qualquer desses países que estão cobertos pelas proclamações, né, que é Brasil, China, os países da área Schengen, a África do Sul, Índia, todos esses lugares, se você vai tirar um visto, você tem que demonstrar que você qualifica para uma das exceções de interesse nacional, né? Então, sim, eu diria que essa impossibilidade de pegar visto tem a ver com as proclamações. Isso é uma coisa. Sim. A segunda coisa é que existe uma pauta de normalização de emissão de vistos, tá? Então, hoje os consulados, eles estão priorizando quem está tirando visto de residente, baseado em uma relação familiar com o cidadão americano ou que tem residência, noivos, né, e noivas de cidadãos americanos, e também vistos permanentes de trabalho. É B1, é B2, é B3, mas isso, de novo, existe uma pauta de priorização. Isso de maneira geral, não especificamente no Brasil, né? De maneira geral. Se você Tá, olhar no site do Departamento do Estado, eles têm essa schedule, essa agenda de volta ao normal. tá. Mas a gente vê o visto de estudante hoje é um dos vistos não imigrante, que estão sendo emitidos em todos os países, à torta e à direita. Tá? Hoje, se você vai no consulado do Brasil para tentar um visto, você tem appointment para daqui a 15 dias, 20 dias. Por De quê? estudante. De estudante. Por quê? Porque eles abriram uma exceção blanket para todos os estudantes. Por quê? Porque estavam muitas escolas aqui dos Estados Unidos, a grande maioria é alimentada por tuition pagas por estudantes internacionais, principalmente Sim. escolas de inglês, né? Então, teve um lobby muito grande falando, olha, se você não reabrir, a gente vai quebrar, vai à falência.
E teve Então, uma hoje, seguidora até que me mandou mensagem que falou, que compartilhou comigo a experiência dela, que ela tá, né, fez o processo todo certinho para tirar o visto de estudante no Brasil. E aí foi na entrevista, foi super embasada, com todos os documentos necessários, tinha várias comprovações e o visto dela foi negado. Aí ela se até me foi inglês, sabe perguntou, dizer? foi o quê? Se foi curso de inglês ou foi um curso superior? Ah, eu acho que é curso de inglês. Eu não sei dizer. Não sei se ela Curso tá de aqui na live. inglês. Se você tiver, pode mandar aqui pra gente, escrever aqui pra gente falar do seu caso, de repente, pode ajudar outras pessoas. É, Eu a acho que é de minha, inglês. o que eu tenho visto mais, o que eu tenho visto, Fê, é que realmente para curso de inglês, hoje, no Brasil, tá? Somente no Sim, no Brasil, Brasil, no Brasil. eles estão bem mais tendenciosos a negar. É, e o que Se, ela percebeu é que, assim, tiveram outras pessoas com visto aprovado na frente dela, mas eram estudantes, tipo, jovens, vindo para estudar. E ela era uma família, ela, o esposo, a filha, que acho que estava aplicando para um visto de estudante para estudar inglês. E por Uhum. mais que ela tinha toda a comprovação, estava super embasada, teve o visto negado. E aí o que ela me perguntou até foi, que ela viu que a nossa experiência foi tirando o visto em Belize, se lá em Belize estava aprovando fácil. Aí eu falei, é uma situação complicada, né, para eu falar. O que eu vi lá pessoalmente na minha frente foram alguns vistos sendo aprovados e tinham outros sendo negados. Mas o que Aham. eu vi também era visto de turismo de pessoas que não estavam bem preparadas, né? Eles perguntavam: para onde você vai? Vou ficar na minha tia. O que você faz aqui? Não tenho trabalho, estou desempregado. Aí também, né, a pessoa não É, estava colaborando com todo o processo. Então, é complicado quando a gente fala para alguém, vai para outro país para tirar o visto que lá tá fácil. Não dá para saber, né? não, é muito discricionário e eu não sei se vocês sabem, mas decisões que são tomadas por agentes consulares, elas não são possíveis de revisão. Você pode pedir, por exemplo, para o mesmo oficial consular olhar e dar mais informação de por que que ele negou. E muitas das vezes eles vão dizer que é confidencial, que É. aquela Você nem informação é de consegue. interesse. Você não consegue informação. Então, E assim, uma vez que ela foi negada, ela não pode aplicar de novo? pode aplicar 1000 vezes, gente. Pode aplicar todo dia se quiser. Agora vai perder dinheiro. É, Você tem que tentar entender o que é que foi errado. Eu acho que a questão do inglês hoje é muito delicado, porque pode ser que seja uma tendência de achar, como existem muitos brasileiros e gente de outras nações também, tá? Não só brasileiro, mas que vem para os Estados Unidos tentar a vida estudando inglês, porque eles falam, não, eu quero ir com visto, pelo menos eu posso tirar a carteira de motorista, eu posso abrir isso. conta bancária, eu posso ter uma vida mais normal do que eu ficar com o visto de turista, né? Mas eles acabam trabalhando, né? Que muita gente faz. Então, Sim. assim, eu vejo que os consulados no Brasil, eles estão mais críticos com relação a pessoas que querem vir para estudar inglês. Quer seja Entendi. família, quer seja solteiro, né? Então, isso é algo que eu também não tenho estatística para falar, É isso uma não é fonte percepção. oficial, é percepção, É, 100%. Então, e Belize, eu tive experiência também em Belize, Fê, e eu senti pelo report, né, que meus clientes estavam passando, que eles eram muito despreparados com relação a visto de trabalho. Porque como é um país que é 100%, assim, tem os belizianos, claro, mas é o 100% que as pessoas vão para turistar, que não é um é. país que existem muitas empresas que vão transferir gente para os Estados Unidos. Eu percebi que eles estavam despreparados com as perguntas e como lidar com os vistos de trabalho. Um processo. Isso gera uma insegurança, né? Sim, porque assim, ok, eu tive, por exemplo, cliente que eles emitiram o visto com a data errada, porque É. não sabem lidar com visto de trabalho, não sabem ler a tabela de reciprocidade. Mas assim, é o que eu falo, se você já se você está na guerra, hoje a gente está na guerra, né? Tentando visto de qualquer maneira. Você não recebeu uma bala, tá ótimo, continua a sua vida. Sim. Depois volta e tenta resolver o que aconteceu anteriormente, É. né? Deixa e continua a sua vida. Então, assim,
A pergunta do, ok, eu vou tirar um visto de turista, de negócios em outro país, você tem que colocar na balança o risco que você vai correr. Vale a pena correr o risco? Não vale a pena correr o risco. Eu, pessoalmente, não tive ninguém tentando visto de turista ou de business como Third Country National, né? Que são essas pessoas que vão para outros países tentarem visto, que não o Sim. país de cidadania ou país de residência. Pessoal, a gente está vendo aqui vocês mandando várias perguntinhas. A gente vai só aqui seguir a sequência da pauta que a gente planejou e aí no final a gente faz uma leitura aqui das dúvidas e a Bruna vai esclarecendo, tá? Seguindo com relação ao Brasil, Bruna, falando assim, com relação ao visto de turismo mesmo, né? Que outras perguntas que eu recebi foi assim: eu já tô com tudo pronto para tirar meu visto de turismo, mas a agenda tá lá para julho, sei lá, tá lá para frente. Você acha que agora é o momento? Já é melhor você pagar a taxa, já reserva, faz a sua agenda, faz o seu appointment e depois, quando o consulado abrir, normalizar, é possível que tenha novas datas e assim você puxa, né? De repente você fica olhando lá, se surgir uma data antes, você puxa para frente, ou é melhor esperar o consulado normalizar para poder dar andamento no processo? Então é melhor fazer logo, né, Fê? Porque você pode pegar uma data qualquer. Você vai pegar uma data, tá lá a Depois sua data. antecipa, né? Não sei se vocês sabem, mas uma vez que você está lá no portal de visto, você pode reagendar o como você quiser. Você vai lá, reagenda 1000 vezes se você quiser. A única coisa que você não pode fazer mais do que uma vez é pedir o expedited processing do seu processo. O que é o expedited processing? É você pedir para agilizar. Você vai lá no site do portal do governo e fala: olha, eu quero agilizar a entrevista do meu visto porque eu tenho alguém que está com câncer nos Estados Unidos, ou eu tenho esse trabalho que é super importante que eu tenho que ir. Você só pode pedir uma vez. Se for negado, você não pode voltar lá de novo e ficar pedindo sem Entendi, parar. Vai ter que entendi. tentar por um e-mail com o consulado, Uma outra outra. maneira. Tá, então, pessoal que quer tirar visto de turismo, faz o processo certinho, agenda mesmo que seja para frente e fica de olho. De repente, provavelmente deve abrir mais agenda. Você acredita que abra? Não. Já deve ter lotado. Eu e Brasil não está dando certo ultimamente. Eu não acho que vá abrir assim Melhorar. muitas vagas do nada. Não, não acho. É melhor Eu, garantir que tem agora. sim, pega logo agora. E uma outra pergunta que foi assim, por exemplo, já paguei minha taxa para tirar o visto lá no Brasil, mas está na situação que está. Essa taxa que foi pago lá para o consulado americano no Brasil, ela pode ser utilizada para de repente tirar o visto em Belize, tirar o visto em Bogotá e também se você puder falar quais são os consulados americanos em quais países que estão emitindo visto, também acho que é legal para o pessoal ter uma ideia das possibilidades, né? Sim. Então, vamos lá. Uma vez que você paga uma taxa de visto para um consulado, acabou. Morreu ali. É ali que Morreu. tem que ser. É ali. Perdeu. É. Mesma coisa o seu DS-160. Você não pode. Antigamente, a gente até conseguia burlar o sistema e usar o mesmo DS-160 para vários consulados. Só que o sistema ficou inteligente. Então, ele liga o número do DS-160, que é o formulário do visto, à taxa que você pagou. Então, hoje, você vai ter que criar um novo DS-160 e pagar a taxa para cada consulado que você queira tentar um Visa Appointment. Mas você pode tentar em vários, tá? E o Vários. processo é igual no Brasil, né? Porque falaram, mas é muito difícil tirar em outro país e tal. Eu acredito que o processo seja o mesmo. Como a gente teve um suporte, Uhum. não foi a gente que fez toda a documentação, A todo o processo. papelada é. Mas é igual, né? É para ser igual. A única coisa que acontece é que se você vai tirar o visto em um país de que você não é cidadão ou você não é residente, sempre pode haver a pergunta de por que que você está tirando o visto aqui, quais são os seus vínculos, dependendo do tipo de visto que você tire, quais são os seus vínculos com o seu país de origem. Então, é muito mais fácil você trazer um documento, você tem um documento seu que é do Brasil e o consulado americano no Brasil reconhecer um documento, do que você ter um Sim. documento emitido no Brasil que o consulado no Equador
vai reconhecer qual é aquele tipo de documento, né? Às vezes Então, nem entende assim, o que é, né? nem entende. Assim, você vai traduzir tudo, mas ele pode muito bem achar, será que isso aqui não é uma coisa criada? Realmente existe esse documento? Sim. Então, sempre existe esse risco, né? Mas o processo em si, de você criar um formulário, pagar as taxas, é tudo igual, né? Tudo Documentação também. Ah, com relação a, como você falou, de consulados que estão emitindo vistos, né? Gente, hoje, a minha experiência sólida é que, por exemplo, Belize, México, todos eram Equador, Chile, Argentina, Panamá, todos eram países que até, por exemplo, março desse ano, a gente estava conseguindo agendar appointment para third country nationals, né, que são as pessoas que viajam para ir tirar o visto lá, e não estavam sendo cancelados. Mas todos eles começaram a cancelar, sabe? Jura? Vixe. É, Cancelar. Porque eles estão errado. priorizando quem mora lá e Sim. quem reside lá, quem é cidadão do país. E eles cancelam Canadá até em cima da hora, né? Cancelam até um pouco em cima. Aí você é mais ou planeja menos que as tudo. 3 semanas, é. E aí o que acontece, gente, também? Ah, o que vocês têm que levar em consideração é que se você sair do Brasil para ir tirar um visto em outro lugar, tem consulado que vai pedir prova que você está fora do Brasil há pelo menos Ai, 14 dias, isso mesmo. por causa da proclamação, Aconteceu com a né? gente. É. Então você tem que estar pronto a gastar dinheiro com hospedagem, Fazer com a quarentena antes de alimentação, pisar no consulado, porque antes de território. pisar no consulado. Exatamente. É. Então, assim, eu vou falar esse consulado só porque eu falei na minha live, na minha apresentação há 2 semanas com o consulado brasileiro. É que Bogotá tá ok hoje, tá Sim. sólido, né? Mas ninguém sabe também quando é que as coisas vão piorar. Pode até ser que melhore, Pode ser que mas que melhor. pode mudar de uma hora para outra também. É. Tem que, para as pessoas descobrirem, elas têm que acessar o portal do consulado de cada país para ver o que está acontecendo, né? Para ver se Sim, tá, se não tá, ou o ideal seria realmente ter o suporte de um advogado para orientar. sim, gente, é muito time consuming, né? Que a gente chama, você passa muito tempo indo É, consulado por consulado. Então, se você já tem uma pessoa que tem experiência lidando com vários consulados, fica até mais fácil porque você evita surpresas, né? Então, e já é um você momento tão faz sensível. essa assessoria pessoa física, né? Sim, pessoa física Faz? também. Sim, Então, para de pessoa repente física, quem está aqui jurídica. na live e precisar de um suporte, você pode ajudar. Sim, Então, todo entre em mundo. contato com a Bruna que ela salva, gente. Entre em contato. Eu acho que tem gente do meu time aqui também. Quem quiser passar o e-mail para a gente adicionar no nosso mailing list para receber É atualizações da maravilhoso. migração, pode colocar que a gente adiciona Eu no nosso adoro, porque eu sistema. fico super atualizada do que está acontecendo. Quando a gente É, estava no aceitar no Brasil nosso e sistema. recebia, eu ficava, ai, não acredito. Aí falava que o consulado, né, estava remarcando, enfim. Mas é bom que você fica acompanhando as notícias aí bem atualizadas, né? Sim, E só tira uma dúvida, a live acaba com 1 hora de live? Ela eu acho que encerra? acaba. Ah, Eu meu acho que Deus, acaba, Fê. precisamos agilizar. Então, vamos agilizar para a gente tentar responder essas perguntinhas aqui que as pessoas enviaram. A fronteira do Brasil com os Estados Unidos também sem previsão. Sabe Brasil e alguma coisa Estados Unidos sobre sem isso? previsão. Sem Não previsão. tem previsão, gente. Nem a Europa que entrou primeiro que os Estados Unidos, que o Brasil e está bem avançada com relação à vacinação, nada, Nada. nada. Então, sem esperanças. Vamos responder algumas perguntinhas das pessoas que estão participando aqui? Sim, eles são maravilhosos, Vamos. gente. Ó, seus clientes são super bem atendidos, eu também acho. Ai, fofinhas, fofinhos e fofinhas. Gente, várias perguntas. Vamos tentar responder algumas. É, fale algo sobre que já foi aprovado para esse Essential Work. Será que ele está falando de provavelmente é B3? É um Labor Certification que você está falando?
Foi a Cris que perguntou. Cris, escreve pra gente. É difícil conseguir status de estudante estando aí como turista? Sim, você já explicou, né, sobre isso. É. Já Gente, o respondi. difícil ou não depende das evidências que você tem, depende de vários fatores. Então, difícil ou não, não posso dizer assim, claro que vai ter vários fatores que a gente iria olhar e dar para você mais ou menos o que é a nossa opinião. E uma coisa que eu posso, como é que eu diria? Que eu diria que a gente faz muito, tá, Fê? A gente é muito realista. A gente não gosta de vender sonhos, tá? Aqui é uma coisa que Sim. todo mundo é proibido de falar no nosso time é vender sonhos. Então, cuidado com o sonho que você tem que realmente Tá trabalhar com a alinhado com a realidade. expectativa, com a realidade, porque só gera frustração depois, né? Sim, sim. O envio do card EB2 demora muito? O meu já faz 3 meses e nada. Então, acho que ele está falando do Combo Card. Gente, está demorando 9 meses para sair. Deus, pai. O que que é isso? Eu nem sei o que Igual é. o Combo Card, ele é uma combinação de permissão de trabalho e permissão de viagem para quem está com processo de Green Card pendente. Hum, Então, como o Employment Authorization Document, que é o cartão de permissão de trabalho, está demorando 9 meses e ele sai junto com o Advance Parole, que é o I-131, que é o Combo Card, está demorando 9 meses. Tem gente nossa. até que está 10 meses, 11 meses, está E nada. assim, é o terror. Tá Então, demorando Fê, então. se você for passar, por exemplo, por um processo de permissão de trabalho, vai demorar uns 9 meses. Aquele EAD, né? EAD, é. É. Esse Combo Card nada mais é do que a combinação do EAD com o AP, que é o Entendi. Advanced Parole. É, já mandei tudo do meu EAD. E Olha, agora? deixa eu falar uma coisa aqui, Fê. Tem uma cliente minha que eu amo, que é a Joelma, e ela assiste todas as lives. E ela tá aqui, ó, chorando porque ela tá esperando o Combo Card dela. É, ela falou, será que vai atrasar o GC por conta do caso do Afeganistão? Ela perguntou. Não, não vai, Fê. Ou não vai, Não vai. Joelma. Gostaria de saber a partir de quantos anos minha filha pode me legalizar. Usam uns falam que é a partir de 18 e outros de 21. Você falou que era 21, né? 21, gente, 21. Turista, visto de turista, tá tirando no Brasil? Não, Não. Olha, até a Fernanda já sabe, já não. sei. Já vou começar a trabalhar para você de estagiária home office. Você falou que Olha eu aqui, posso. Fê, só para minhas clientes não ficarem com ciúme. A Ana também. A Aninha também tá no. A gente tá aí, tá na batalha. Ela já sabe, ela conversa mais com o USCIS do que eu. Você falou que canadense não precisa de visto para entrar. Depois de entrar, quanto tempo o canadense pode ficar nos Estados Unidos? 6 meses. É igual uma pessoa que tem Visto um de visto de turista. turista. Dá problema usar serviço de saúde do governo para aplicar para o GC? É green Pode card? dar problema. É, GC é Pode, green card. pode dar problema? Pode dar problema, sim, pode. Porque o que que eles. Existe um conceito, Fê, que se chama public charge, que é você ser você ser um peso público para o governo. Hum, Então, se você, por exemplo, recebe benefício porque você recebe abaixo da linha de pobreza, e esse benefício de saúde for relacionado à sua renda, isso sim, sim pode ser um empecilho para o seu green card e você ter que demonstrar que você tem como se manter financeiramente nos Estados Unidos. entendi. Então tem que ficar alerta com isso. Quem está nos Estados Unidos e conseguir mudar status para estudante, consegue trazer dependente do Brasil? Consegue. Aí esse dependente ou ele entra com um visto de turista e depois faz a mudança para um dependente de estudante, ou tira o visto diretamente no país de origem para voltar como dependente. Entendi. Esses vistos de dependente costumam ser mais fáceis, né? Sim, bem fácil, porque vai ter que demonstrar que tem uma relação, né, familiar, no Sim. caso, esposa e filho, menor de 21, É. com o principal. Pode ser que eles queiram provas de vínculo, né, com seu país de origem, mas geralmente, quando é criança, criança não vai ter vínculo, né?
Pode ser a mãe ou o pai, no Sim. caso, mas criança não é um problema. Eu estou nos Estados Unidos com visto B1 e B2 e meu namorado tem, tem J1. A gente pode se casar aqui? Eu volto para o Brasil para pegar o J2 e logo voltar para os Estados Unidos? Você pode fazer uma mudança de status aqui também para o J2, só que lembrem-se, está demorando uma eternidade, em torno de um ano, para sair essa mudança de status. Então, se você estiver muito apressado, por exemplo, já para já dar entrada no pedido do EAD, que você só pode dar quando tiver com J2, é melhor sair, pegar o visto e voltar. Vai ser mais rápido. Entendi. Família que já morou nos Estados Unidos por alguns anos tem mais dificuldade de tirar o visto para retornar? Se ficou ilegal, É, sim, tem não, as penalidades, né? Mas se não ficou ilegal, não não. teria por que não, né? É. Posso tirar meu visto americano no Canadá? Pode, você vai ser considerado um Third Country National e vai ver quando é que eles têm disponibilidade. Era isso que a gente estava falando, né, Fê? Que eles estão cancelando desses outros países que eu falei. Então pode ser que Sim, você consiga um appointment no Canadá, mas que eles cancelem por você ser Third Country National. sim. Ai, meu Deus, 2 minutos, tô nervosa. A gente não pode. Ela falou o seguinte, ela voltou e explicou aqui, ó. A gente não pode casar no Brasil, pois o visto do meu namorado expirou e ele não pode renovar, pois o consulado está fechado. Vixe, Maria. Como assim a gente não pode casar no Brasil? É porque Ele ela é falou que. americano? Não, ela tá nos Estados Unidos com visto B1 e B2, só que o namorado tem o J1. A gente pode se casar aqui ou eu volto pro Brasil para pegar o J2 e depois voltar para os Estados Unidos? Aí você falou para Pode casar voltar, aqui. Pode vai ter que casar casar aqui, aqui, gente. porque Gente, a lá coisa não mais vai, o fácil do mundo é casar aqui. Vai vai lá para para Vegas, Las Vegas. já faz uma farra. Ó, 1 minuto. Posso tentar tirar meu visto pela Argentina? Eu vivo na Argentina. Pode, tranquilo, vai lá comer uma carne e tomar um vinho. Ai, que delícia. Já falou do Combo Card. Ai, meu Deus. Tá demorando para o Opt ser aprovado? OPT ser OPT. aprovado. Tá um pouquinho demorado, em 6 meses mais ou menos. Vai acabar o tempo. Bruna, arrasamos. Vamos fazer de Ah, novo? não, Que não. ainda faltou perguntas. Vamos sim. A gente pode fazer assim uma live a cada semana, se você quiser. Vamos. Olha, alguém tá pedindo para abrir outra live. Vamos É ver. Acho minha que a Fernanda. mãe, é minha mãe Ah, essa maravilhosa. mãe! Mãe da Mãe, Fê, ela é ótima. o Rafa e a Lu estão lá fora esperando para jantar, gente. Vai ter que fazer. É. Beijo. Obrigada. Tchau, Adorei. gente. Amanhã eu tenho uma live de EB3Ns, tá, gente? No meu YouTube. Se vocês quiserem, assistem amanhã. Tá bom, eu vou compartilhar o link aqui também depois. Tá bom. Tchau, Beijo, muito tchau. obrigada. Beijo. Tchau, obrigada por participarem todos.